Uma coisa que eu digo sempre existe muito mais border homem do que se fala, tá? Imagino que E, sim. e quando eu fui estudar e durante o meu período clínico, todas as incidências eram assim. Tinha época que era 6 para 1, 6 mulheres para um homem, depois 4 para 1, tinha gente que falava 10 para 1. Eu nunca achei essas estatísticas corretas Uhum, pelo que eu via na prática, né? Mas eu sempre falava, bom, aí também a gente tem que ver que tem muito subdiagnóstico. uhum, Tem muita exato. gente que não é diagnosticada certo. Então ficava esse pântano aí da gente não saber exatamente, mas eu sempre tive essa sensação. Então, quando a gente começou o podcast, eu falei assim, gente, a gente tem que chamar um border homem, Uhum. como a gente foi chamando, né, especialistas, mas também pessoas que tinham transtorno, que eu acho importante a gente ver os dois lados. E quando eu te achei, eu falei, gente, que coisa interessante, nunca tinha achado aqui. Então, foi muito bom te achar e a gente poder estar aqui hoje batendo um papo. Para começar, querido, eu queria que você contasse um pouquinho da tua infância, adolescência e até o momento do diagnóstico do transtorno borderline. Então tá, vamos lá. É, eu, desde pequeno, meus pais já percebiam que eu tinha alguma coisa diferente, né? Eu era uma criança que acabava comprando muito a briga dos outros. E eu tinha uma dificuldade já na infância mesmo de poder com os amiguinhos ali e tal e depois um pouquinho mais Mas velho. dificuldade como? Por exemplo, essa coisa de comprar a briga dos outros, esse senso de justiça Exato. que vai para o outro, É. muito mais do que para si mesmo. E meus pais, eu nem sabia. Eles foram me falar recentemente. Meus pais me falaram que eles eram chamados na escola, eu nem sabia que eles eram chamados. Porque eu acabava comprando, brigava com outra criança por conta de um terceiro. Uhum. Então, tipo, É coisa da empatia, né? uma coisa. E assim, eu não tinha essa percepção de que isso acontecia. Pra mim era normal. Sim. Era Tudo já. você, né? Eu não tinha. ah, e aí, a partir daí, eles já começaram a falar assim: ó, tem alguma coisa. Defensor, né? Dos outros. Alguma coisa que a gente precisa olhar. Mas na relação com as crianças, não trans, né? Porque você trans relação é que você tomava as dores do outro, Uhum. né? Você passava, atravessava você para a dor do outro. Mas em relação ao convívio com outras crianças. Muito restrito, tá? Eu lembro que eu era muito cobrado de estar socializando, Uhum. mas eu acabava, pela dificuldade de... Até pelas explosões, assim, de raiva, isso já vinha ali, Isso tinha? já tinha, já O que tinha. você lembra, assim, de características precoces na infância, né? Porque tem escolas que falam o seguinte, não vamos rotular crianças que têm esses sintomas, porque pode ser que depois suma. Eu já acho o contrário. Quando traz sintomas que traz disfuncionalidade, seja no relacionamento com os colegas, com a família, ou sofrimento para a criança, eu acho que não custa a gente dar um olhar mais carinhoso e tentar, né, através de uma terapia, através de um conhecimento, melhorar aquilo. Que eu acho que é uma Uhum, hora que a infância é uma hora que plantando dá mais fácil. uhum. Então tem esse ponto de vista, que a gente não erra por excesso de cuidado, né, mas erra por omissão. Então, assim, quais eram esses sintomas que você percebia, Vadir? Eu, principalmente na segunda, vamos falar dos 6 anos pra frente, as coisas tinham que ser muito do meu jeito. E se saísse alguma coisa fora ali, era uma irritação, era uma briga muito fácil. E eu chegava num ponto, isso com pessoas ali, com vizinhos, né? Cidade pequena, o pessoal, todo mundo brincando na rua ainda naquela Sim. época, que delícia, né? E eu arrumava muita confusão.
Mas me dá um exemplo, assim. Não, começou a jogar vôlei, um bateu a bola no rosto do outro. Bateu a bola no meu rosto, por Sim. exemplo. Aí eu já saía. Que pode acontecer, mas você tomava como algo pessoal. Não, mas não é nem é algo pessoal e algo com uma dimensão muito grande. Essa coisa de aumentar, maximizar emoções. Isso. Uhum. Isso sempre acontecia. E eu lembro muitas vezes que eu precisava pedir ajuda para minha mãe, para intervir junto com os coleguinhas ali. Mas hoje eu enxergo que era o quê? Eu não sabia lidar com aquela emoção toda e eu precisava dela para me, olha, tenta, né? Teu filtro. É. Como se fosse um filtro, é isso? É. Uhum. E esses foram os principais pontos, assim, essa parte de regras ali que às vezes eu não concordava. E essa parte do senso de justiça e a questão da explosão por motivo banal. Que era uma reação emocional disfuncional às frustrações. Exato. Qualquer tipo de frustração. Exato. Eu lembro, por exemplo, que eu ouvi em uma determinada situação, isso é uma coisa muito marcante para mim. O meu pai e a minha avó conversando, mas eles estavam conversando entre eles, nada. Eu falei assim, nossa, né? As crianças hoje não dão valor no que tem, não sei o quê. Eu ouvi aquilo. Era próximo do Natal. Eu juro que eu chamei. Passou uns 2, 3 dias, eu tava aquilo... Remoendo aquilo. Eu chamei os dois na sala, falei, nossa, sou agradecido por tudo. Nananana. Mas aquilo, tipo assim, foi uma fala que eles tiveram ali... Que valia pra todo mundo. Que não tava direcionado pra mim, mas aquilo pegou. E enquanto eu não demonstrasse aquela gratidão, porque a necessidade de validação... Do outro, né? Principalmente do meu pai, é muito grande até hoje. E hoje eu trabalho melhor com isso. Hoje eu consigo, né, pontuar. Mas é um ponto que pegava muito comigo. A validação dele. Qual foi a reação deles? Quando você chegou com esse discurso, assim, porque fora de hora, né? Porque, assim, 3 dias depois, né? Não, eles falaram assim, não, filho, não é nada com você, a gente só tava falando, assim, mas comentando e tal. Mas tudo bem, a gente entende, né? Que bom, tal. Que bom que você percebe, né? Grato. Então eu pegava essas situações, essas palavras que de repente iam um pouquinho mais no emocional, aquilo... E fazia isso, né? Aquilo ficava grande, muito, né? muito ficava grande. pessoal e ficava grande. As demais. duas coisas, né, Vadir? E isso, assim, foi, acho que as principais coisas da infância em si. E você tinha amiguinhos, assim, na infância? Tinha. Que entendiam, né? Porque às vezes a criança acaba colando com alguém que é mais low profile e aí contorna as situações, ou não, ou exacerba. Você teve alguma experiência, assim, de amiguinhos que colaboraram de alguma maneira para se manter essa amizade? E teve também professores que conseguiam contornar um pouquinho esse excesso de emoção? Até os 10 anos, as minhas amizades eram mais com meninas, né? E eu me sentia mais compreendido naquele mundo ali. Talvez, acho que pelo emocional tá tão... Tão a flor da pele, né? Então, assim, foram pessoas que realmente me ajudaram e me deram um suporte para não explodir mais. Mais do que acontecia. Mais do que acontecia, mais do que já estava no... E também, provavelmente, para expressar, né? Porque as mulheres expressam mais seus sentimentos, né? Suas emoções. Eu tinha 2, 3 amigos homens, mas a maior parte do tempo eu passava com elas. E você já imagina, né? Esse menino só está andando com menina, né? Já viu o que já
Mas nunca dei muita bola pra isso, não. Falei, isso não é. Era onde você se sentia mais confortável. Eu ficava ali. Uhum. Aí depois dos 11 pra frente, que aí um pouco menos de amizade com meninas, mas com meninos. E aí tem uma parte dos 11 pra frente que eu nunca pensei que... não tinha essa visão de mim. Esses tempos eu encontrei Quantos anos você tinha? Só pra gente... uns 12, uns 13 anos. Tá. Acho que dos 13 anos foi onde que começou a dar uma giradinha maior na chave. Eu encontrei um amigo meu que a gente estudou por volta dessa faixa aí, dos 13, 14. E ele encontrou comigo, a gente se encontrou e ele falou assim, nossa, cara, lembro de você, você é inteligente pra caramba, mas era nervoso. Do tipo, eu não queria te dizer na época, mas... Ficava bravo com a gente, que a gente tava fazendo bagunça, ficava bravo porque não sei o que. Aí eu falei, é? Jura? Aí que eu fui começar a entender que desde aquela época eu já tinha ali os traços começando a ficar um pouco mais... Já saltava na média, né? Porque ele falou com carinho até.